Olá! Este é mais um episódio do Mabsul Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar MABSUL-PODCAST. Calcado em figuras emblemáticas do cotidiano brasileiro, o batuque traduz sabedoria em profundidade e inspiração para a vida. O culto no terreiro é composto de músicas e danças sagradas, onde os orixás se apresentam com sua energia da natureza, elevando aqueles que ali estão em busca de conforto, paz, saúde em suas vidas, mas somente a vivência e o profundo conhecimento traduzem o significado das práticas ritualísticas, costumes e tradições. O som do tambor, que tem a função de sociabilidade nas festas profanas, assume junto com toda a indumentária usada dentro do terreiro a retomada da valorização espiritual e do pertencimento dos filhos da casa. Estar e ser deste lugar requer conhecimento, dedicação e o respeito pela ancestralidade para poder transmitir ensinamentos. Mãe Preta de Ogum é esta pessoa e neste podcast nos dá uma aula sobre o significado dos termos, dos nomes sagrados, dos despachos, enfim. Ouça e entenda que a simplicidade revestida de amor e bondade se faz presente na voz e na calmaria desta mãe, que protege, acarinha, mas orienta de forma firme os caminhos de cada filho. Ouça e encante-se. Axé para todos nós. Então, primeiro eu queria te pedir para contar um pouco sobre a tua infância. E em que ano tu nascesse, o que tu lembra da tua infância? Na minha infância eu lembro das vezes que eu ia passear na casa da minha mãe, que eu fui criada pela minha avó, né? E aí eu lembro das brincadeiras de criança e do meu avô, que foi com quem eu vivi a maior parte da minha infância, né? E sempre da minha avó, eu ia receber com meu avô no banco, andava sempre com eles, né? Dessas coisas que eu lembro, ia a cavalo para fora com meu avô, da Erosa até a Serra das Asperezas, né? Assim que eu ia com eles. E qual era o nome do vô e qual era o nome da avó? João Gonçalves, e a minha avó chamavam ela de Dedé, né? Era Almerinda, né? Mas chamavam ela de Dedé, sempre de Dedé. Tá. Em que ano a senhora nasceu, Mãe Preta? 58. Tá. E essa época que vivia com a avó, por que foi viver com a avó? Viveu desde pequena ou a partir de uma determinada idade que foi viver com ela? Não, a partir dos 5 anos, mais ou menos. É que a minha mãe tinha 2 filhas mais ou menos na mesma idade. E aí eu fui morar com a minha avó e a outra, minha irmã, ficou com ela. E aí ficou com ela dos 5 anos até que idade? Até os 13 anos que eu comecei a trabalhar, e com 14, quase 15 anos eu já trabalhava, mas mudei de cidade. Fui trabalhar em Jaguarão e depois fui para Curitiba trabalhar com o pessoal do Exército. E por que começou a trabalhar aos 13 anos? Era minha tia que trabalhava no restaurante, no Acapulco, a tia Tamira, e aí me convidou para ajudar ela na cozinha, que ela trabalhava sozinha, e eu fui trabalhar, né?
E agora há pouco a senhora falou que em um determinado momento foi trabalhar em um outro lugar. Queria que a senhora contasse um pouco como foi a experiência, se teve coragem, se os pais não se opuseram. Queria que a senhora contasse um pouco mais sobre isso. Inicialmente eu fui para Jaguarão. Meu primo trabalhava no Exército e disse que tinha um tenente do Exército que precisava de uma babá. E aí eu fui trabalhar de babá em Jaguarão com um casal de japoneses. E ele era, em seguidinha foi transferido para Macapá, mas eles eram de Curitiba. E aí eu fui junto. Ele pediu para meu pai deixou, e eu fui junto com eles. E fiquei 6 anos, mais ou menos, lá. 3 anos em Macapá e 2 anos e pouco em Curitiba. Aí depois eu voltei. E o que a senhora pode contar que aprendeu com a vida durante esse tempo que viveu lá? A responsabilidade, o trabalho, que tu tem que trabalhar para ter o que tu quer, e responsabilidade, honestidade. E era possível estudar lá ou só trabalhar? Olha, eu estudei, terminei o primeiro grau lá. Mas aí, quando vim para Curitiba, também fiz o segundo grau, Mas aí começava a função do Exército, que mulheres podiam participar, Aí eu fui fazer o curso, Mas eu frequentei muito pouco a aula do Exército, porque só tinha homens na sala de aula e eu ficava com vergonha. Aí não quis ir mais. E tratavam assim com diferença ou é só a senhora mesmo que se sentia mal? Não, meio complicado, era meio complicado porque eles ficavam olhando, assim, principalmente quando eu entrava na sala de aula. E aí eu fiquei com vergonha e disse pro meu patrão, não vou mais. Aí não fui. E o que lhe fez voltar para Rio Grande? Lá eu tive uma filha. E aí começou, aí me ligaram, tinha falecido meu pai, em abril. Aí em junho faleceu a minha avó. Em que ano foi? Deve ter 77. Nem eu tinha me dado conta desse tempo. 77 foi que faleceu a minha avó e o meu pai. O meu pai foi primeiro, depois a minha avó. Aí eu vim, quando eu vim que o meu pai faleceu, eu estava grávida, Aí eu voltei e retornei de novo. Porque eu retornei para Curitiba e cheguei lá e tive a menina em julho, 13 de julho, e voltei e aí fiquei lá 2 meses, E aí eu digo, vou me embora, vou voltar para Rio Grande, porque senão quando eu chegar aí não vou ter família, Aí voltei e fiquei de vez. E como foi a partir daí? Que idade? Tinha 20 anos. Aí voltei e fiquei trabalhando lá um pouco de doméstica. Primeiro eu trabalhei de doméstica e depois se mudou um cabeleireiro para Rio Grande e era coisa nova em Rio Grande, um cabeleireiro meio famoso, assim. E aí eu fui trabalhar com ele de manicure. E aí não parei mais. Tive outros filhos e não parei mais de trabalhar de manicure. Aí depois conheci a minha mãe de santo, que é a mãe Ema. E não foi foi em seguida que eu conheci, em seguida que cheguei. E aí passei a ser filha de santo. E aí aquilo levou um bom tempo, bastante tempo. Criei meus filhos na volta dela. E depois, lá por... eu já tinha os meus 5 filhos, mais ou menos, quando aí montei a minha casa de santo e aí comecei a trabalhar. A senhora falou que tem 6 filhos, E que criou 5. Eu queria que a senhora contasse um pouco como foi a mulher preta, mãe preta de Ogum, para criar esses 5 filhos. Olha, foi bem complicado. No começo, a minha mãe de santo, que já era mãe de santo,
Quando eu tive o segundo filho, eu já era filha de Santo da Manhema. Ela me ajudou muito, né? E eu também trabalhava. Trabalhei primeiro de doméstica, um bom tempo, né? E os meus filhos iam para a creche. Essa primeira menina foi para a creche com 1 ano e 8 meses, porque a creche não tinha berçário, mas ela já não era de berçário, ela já era bem, né? Ela fazia, né, as coisas tudo direitinho, e aí ela foi para a creche e eu fui trabalhar de doméstica. E depois continuei trabalhando até o meu até o meu 4º filho, tá? Aí, quando eu estava grávida do 4º filho, aí eu fui trabalhar num salão de beleza, de manicure. Não sabia fazer unha, foi uma luta, mas eu consegui aprender. Aprendi e sempre, aí não saí mais. Criei o resto dos filhos tudo fazendo unha. Eu fiz unha até o meu filho menor ter 15, 16 anos. Acho que muito mais um pouco, né? E eu criei ele sempre fazendo unha e dava para mim conseguir criar assim. E foi o que eu consegui fazer, viu? E estudavam e tudo. E algum dos seus filhos sofreu preconceito por causa da religião na escola? Sim. Já começou na creche. Porque aí tinha oferendas que botavam na creche, né? Coisa para criança, para Cosme e Damião. E aí já um dizia, foi a tua mãe, né? E a minha filha era muito sincera, ela era bem... isso aí é lá da Manhema mesmo, foi a mãe que botou, né? E assim foi, mas eles não criticavam, assim, eles afirmavam que era e pronto, não foi muito criticado. Aí a diretora da creche chamava e a gente retirava, né? E pronto, não teve muita... E foi umas quantas vezes que aconteceu isso. Mas não era nada de mal, era só para oferenda para Cosme e Damião. Sim. E então só pode dizer que seus filhos nunca sofreram em sala de aula por conta da religião, ou tiveram assim algumas dificuldades, ou tiveram momentos difíceis? A senhora lembra de alguma situação? Não, eles nunca tiveram, não que eu me lembre, não. Porque sempre aí era agora já é mais, antes já lá em Arroio Grande é pequeno, então todo mundo se conhece e sabe que o fulano de tal é filho da Preta, é filho da Manhema, então nunca teve assim nada de preconceito. Eles tinham respeito. E o que lhe chamou a atenção nessa religião para passar a fazer parte? Ou se alguém lhe convidou, como foi o início? Um primo me convidou para ir conhecer a Dona Ema, a terreira da Dona Ema. Aí eu fui conhecer e gostei, fiquei lá, gostei do pessoal e dela, principalmente, das entidades, né, que foram bem fortes comigo, me disseram coisas que só eu sabia, e aí eu passei a acreditar e não parei mais. Que idade tinha, ou que ano era isso, mais ou menos? Eu tinha 21 anos, 21, era em 78, final de 78, eu tinha 20 anos. Tá. E a sua família, a mãe aceitou bem a senhora ter ido para a religião, para o Batuque? Olha, naquele tempo... não digo ela aceitou, ela não aceitou. Eu frequentava a casa dessa senhora e continuei, da Manhema, continuei. Não teve uma aceitação e sim, né? Eu ia para lá e ficava lá e aí a minha mãe nunca disse nada contra. Sim. Quantos filhos a senhora tem no total? 6 filhos no total. Tá. E todos são da religião? Todos são da religião. Criei 5. Uma foi criada com uma tia de religião minha, madrinha, né? E os outros eu criei fazendo unha, trabalhando na religião, e aí foi. E quantos anos tem o mais velho? Quantos anos tem o mais moço? Ou se puder dizer a idade de cada um. O mais velho tem 42. O mais moço tem 22. Tá.
E o que a religião tem lhe ensinado ao longo desses anos? Aprendi muita coisa. Aprendi a ter paciência, a entender as pessoas, a compartilhar tudo, né, que eu tenho e que vem para mim, compartilhar, respeito, amizade, né, honestidade, foi tudo que eu aprendi no longo da minha vida. E principalmente ajudar as pessoas, sem olhar o que nem quem, né? E é assim que a gente tem que ser, né? Tem que entender as pessoas e compartilhar com elas, ajudar. Hoje em dia eu tenho muita gente na minha casa e todos são tratados iguais. A gente sabe que as religiões de matriz africana, né, seja o Batuque, seja a Umbanda, existe um certo preconceito. E preconceito é aquilo, é um conceito que se faz sem ter conhecimento. Então, falando um pouco de preconceito, o preconceito antes com o Batuque era maior e agora é menor, continua do mesmo jeito. E o que a senhora acredita que justifica essa maneira de pensar das pessoas? Não, com o tempo era maior, sim, com certeza. Né? Antes tu não podia andar na rua de roupa branca, nem dos colar, as guias, que tu era criticada. Hoje em dia tu já é menos criticado, bem menos. E às vezes nem criticam, né? E é assim, tu no longo da vida tu vai aprendendo e ensinando as pessoas também a te respeitarem. E hoje em dia as pessoas têm mais respeito, sim. Que bom, que bom. Agora, para a gente entender um pouco, porque o preconceito também vem disso, das pessoas não conhecerem a religião. Então, primeiro eu queria lhe perguntar, que muitas pessoas não sabem, o que são os orixás? Os orixás são a natureza, né? Cada um é um pouquinho da natureza, viu? E acreditamos nós, né, da Umbanda, da nação, que é a crença que a gente tem, né? Se tu acreditar no vento, o vento te protege, né? Se tu acreditar na água, a água te protege. Nas pedreiras, na mata, o respeito que tem que ter com a natureza, e assim vai indo, né? Tu tem que ter respeito com tudo que é o espiritual, né? É o orixá, né? E é o que nós acreditamos, né? Cada orixá representa a natureza, né? Cada orixá representa. E aí tu tem que acreditar naquilo que tu vai, tem um vendaval, vou ficar com medo. Não, eu sei que os ventos são de Iansã e que Iansã vai me proteger, tanto a mim quanto a minha casa, minhas pessoas, é só acreditar. Porque se tu pensar negativo, tu vai só atrair coisas negativas. Então a senhora falou agora há pouco que Iansã seria dos ventos e da tempestade. A senhora podia dar outros exemplos de orixás e aqui elementos da natureza estão relacionados a eles? Sim, com certeza. Né? O Ogum mesmo é das estradas, também a natureza é mata, né? Das ferrovias, né? Protetor de todos os ferroviários, né? E das armas, da brigada, dos militares, né? E aí, se tu tem que acreditar em tudo isso, né? Xangô é justiça, né? Oxum é amor, né? Iemanjá é a natureza das águas salgadas, também protetora das pessoas, é a mãe de todos, né? É a natureza, então tu tem que ter aquela crença que o Pai Bará mesmo, né, que é São Pedro, Santo Antônio, é o protetor dos caminhos, é quem abre o caminho para
para passar as pessoas, para passar tudo. Se tu não acreditar na abertura de caminhos, não acredita, né, em Bará, em Santo Antônio, né? E assim vai, né? Cada orixá rege. O Ossan mesmo é das doenças, é das ervas, da mata, né? A Baluaê, que é Chapanã, é também das doenças, das pestes, né? Então tem que acreditar em tudo isso que é a nossa natureza, é a nossa vida, né? E cada um, quando nasce, tem seu protetor, né? E é quem nos ampara quando nós chegamos aqui nessa vida. É o nosso protetor. E a gente vê que as pessoas que são de religião, elas usam o que elas chamam de segurança, que são uma espécie de colares com contas de cores diferentes. E nós sabemos que cada orixá, né, vai ter a sua cor, características. Só também poderia dar assim alguns exemplos de orixá e quais as cores que são relacionadas a cada um deles? Sim, com certeza. Bará, né, é corrente de aço e a cor vermelha, né? E Ogum também pode ser a corrente de aço ou a prata, e a cor dele é verde e vermelha. Tá? Na Umbanda usa verde, vermelho e branca, né? Iansã é o vermelho com o branco, é mais vermelho do que branco. Xangô é mais branco do que vermelho, e todos têm a sua conta certa. Os homens é ímpar, as mulheres é par, né? E Chapanã é rosa e preto, ou rosa, vermelho e preto, tá? E Ossanha é verde e amarelo, representando a natureza, né? As matas, né? Oxum é amarelo, representando o ouro, que Oxum é dona do ouro também. E Iemanjá é azul, representa o oceano, azul, verde água, né? Representa o oceano. E os beijos, né, que é Cosme e Damião, é todo colorido, porque representa todos os orixás. Obá, né, que é a dona dos cortes, da foice, da água, da roda da vida, né, é amarelo e preto, rosa e preto, né. E eu acho que eu não esqueci de nenhum. Não, Oxalá é todo branco, que é o Senhor da Paz, né? É todo branco. Certo. E o que é o Alcutá? Ocutá são pedras que representam, cada uma representa um orixá, exceto Ogum, que é uma aspiral, uma cobra de aço, né? E os outros é tudo representado em ocutás, que são as pedras, viu? A Iemanjá é a pedra, o cristal, né? E Xangô é uma pedra, um ocutá que representa uma língua, né? Iansã é uma batata doce, como se fosse uma batata doce, bem redondinha, né? Oxalá é um ocutá claro também, né? Obá é um ocutá que representa uma orelha, né? Isso tudo é encontrado na natureza, né? Ossan representa um pé, né? E Iemanjá é o cristal, acho que eu já disse tudo, né? E o que é o quarto de santo? É o lugar reservado só para os orixás. Ali tu alimenta os orixás, ali tu cuida deles, eles são em vasilhas, né? Vasilhas é pratos, né? O bamboner, tem a quartinha, que é um potezinho de barro, que é onde tu põe a água para eles, né? Ali tu enfeita do teu jeito, põe cortinas da cor do orixá, né? Da cor coloridas, tu
tu vai enfeita do teu jeito, é como se fosse a tua casa, a casa dos orixás reservada dentro da tua casa. É um lugar de muito respeito, né? Para entrar tem que ser de pés descalços, limpo, de claro, de branco, né? Ali tu reza pro teu sagrado. Certo. E o que é o jogo de búzios e como que acontece assim a possibilidade de percepção da realidade a partir dos búzios? Você poderia falar um pouco sobre isso? É assim, ó, para ter o búzio a pessoa tem que ser iniciada, né? Que é o Ifá. Tem que ser iniciada para receber este axé. Tu recebe o axé depois de iniciada de um bom tempo, que tu tenhas a tua casa ou tenhas todos os orixás e um conhecimento também, né? Através dos búzios, a gente lê teu futuro, o teu presente, a tua vida. E aí os orixás vão confirmando o que tu pergunta. Porque o búzio é uma concha, né? E aí ali tu tem as tuas respostas em perguntas, né? Ali os orixás te confirmam tudo e é uma coisa mais que tu recebe. É como se fosse um pensamento. Em pensamento ali tu recebe tudo aquilo que tu tem que falar para as pessoas. Uma intuição. É uma intuição, é bem bonito mesmo. Às vezes tu fala coisas que nem eu mesmo, né? Às vezes digo, será que é isso mesmo? E a pessoa ali confirma, não, mas é assim, e aí tu vê que é mágico mesmo. Tá. E tudo que a Lorixá, o Babalorixá enxerga nos búzios, ele fala para aquela pessoa que está consultando? Não, a gente tem que também se reservar, porque cada pessoa tem um pensamento, uma intuição e um jeito de comandar aquelas palavras, né? Então nem tudo que tu vê ali tu vai falar. Principalmente coisa de doenças, mortes e coisas assim, não. Tu só avisa para a pessoa, para que ela se cuide, para que ela veja, principalmente doenças, né? Para que ela vá ao médico, para que ela, né, faça um serviço, porque é bem complicado, né? Cada pessoa tem a sua intuição, né? De repente pega uma pessoa, né, furiosa e acontece uma tragédia, né? Então não dá. É muito bem, por isso que a pessoa tem que ser bem preparada para jogar um Ifá, um búzio. Tem que ter idade para ser um Elorixá ou Babalorixá? Né? Tem uma idade mínima? Não, Como é que não você tem. sabe quando está pronto para ser um? Não tem, porque agora mesmo, até há muito tempo atrás, a criança ou a pessoa já vem com aquela intuição, com aquele dom, né? A criança vem com dom. Tem crianças que nascem em casa de religião, né? E já vem com aquele dom. E tem outros que nascem em casa de religião e não tem dom nenhum. Então isso é uma coisa bem mágica, assim, bem coisa da natureza mesmo. Tá. A senhora falou há pouco em fazer um serviço. O que é fazer um serviço? É ofertar um orixá. Por exemplo, se tu tem uma doença, né, e tu já foi ao médico e tu já foi tudo, tu já fizeste de tudo de médico e de ciência e coisas assim, e aí tu faz alguma coisa, porque pode ser alguma coisa espiritual. E ali tu faz um serviço, faz uma oferenda para o orixá dessa parte de ou enfermidade, ou o trabalho trancado, coisas assim, e o orixá vai te responder, viu? E com certeza sempre tem uma boa resposta. E sempre tem uma boa resposta ou pode ser que esteja no caminho daquela pessoa e ela tem que passar por aqui? Sim, às vezes sim, viu? Mas pelo menos uma amenizada sempre dá. Certo. E o que é a oferenda? Oferendas são comidas para os orixás. Tipo, o orixá gosta de milho, pipoca, batata, maçã, frutas, né?
Aí a gente coloca, né, numa bandeja, em cima de folhas, né, porque agora tem que proteger a natureza, não podemos pôr muita coisa, muito papelão, não, mas bota-se em cima de folhas e oferta-se o orixá com as coisas que ele gosta, Como com se as fosse um presente. frutas, e aí se presenteia ele com aquilo, e com essas oferendas. Tá. E a senhora é conhecida como Mãe Preta de Ogum. Por que de Ogum? Porque é o meu orixá. E como que se descobre a que orixá nós pertencemos? Jogando Ifá, no jogo de búzios, né? Aí tu pede licença ao Oxalá para saber do orixá da pessoa, fazendo para Oxalá uma oferenda também com canjica, que é para nós é o que clareia o teu ori, que é a tua cabeça, para a gente poder saber que orixá rege o teu ori. Aí a gente joga e o orixá vai responder. Viu? Aí tu descobre quem é o teu orixá. Como tu tem o teu pai de cabeça, como diz, o teu orixá do corpo, que seja o pai ou mãe, assim tu tem também os teus parentes, assim como tu tem na tua vida, que chamam-se passagens. Aí tu tem as passagens. Tudo isso se vê no Ifá. Certo. E o turbante, qual é o significado, qual é a utilização dele? Vou lhe perguntar duas coisas, o turbante e depois lhe perguntar sobre o tambor. Bom, o turbante vem ser a coroa do batuqueiro, a coroa do iniciado, né? Porque sempre ouvi falar que até eu, né, a primeira vez que usei turbante, eu tinha visto uma entrevista na África, né? E aí eu achei tão lindo aquilo, né? Digo, ai, que bonito, vou saber como é, por que elas usam tudo isso, né? Mas não pesquisei nem nada, fiquei usando porque eu achava muito bonito, né? Aí lá um dia, né, alguém me disse também, conversando, que era a coroa das batuqueiras de antes, das africanas, né? Que para nós o turbante é a nossa coroa, porque na nação nós somos rainhas, somos reis, né? Assim, pai de santo, mãe de santo, né? Ialorixá, Babalorixá, são reis e rainhas. E o turbante nos representa, a nossa coroa. Tá. E o significado do tambor? O tambor era a chamada que os orixás, que as pessoas faziam uns para os outros. E no reino de Xangô, era o tambor que chamava para tudo, para a hora de almoço, para a hora de reuniões, para a hora de banho, para a hora de guerra, era o tambor. Então, o tambor é o chamamento da religião. Tu toca um tambor, tu toca um sino, os iniciados, as pessoas da religião já sabem que algo tem, tá tocando tambor. Porque o rei, né, era Xangô, então Xangô chamava todos com o tambor. E a nossa religião é a mesma coisa, né? Nós podemos fazer coisas, reuniões e tudo, sem o tambor, mas quando tem o tambor, representa que tem festa, que tem batuque, que tem a religião, que temos que estar atentos, que temos que trabalhar, que temos religião. Como é o temos nome que atender. Certo. O nome da pessoa que toca tambor na religião? Olha, o corriqueiro é tamboreiro, mas hoje em dia eles botam a alobé, né,
para os tamboreiros, que é um nome em africano, né? Alabé, que toca tambor, mas o certo é o tamboreiro mesmo. Né? E só homens podem tocar tambor ou mulheres também? Não, mulheres podem tocar. Mulheres tocam tambor também. É o dom. Não interessa, até criança toca. Não interessa se é homem ou mulher, tocando, né? Sabendo. E o verdadeiro tamboreiro tem que saber a reza em Urubá, né? Responder a reza em Urubá é o verdadeiro tamboreiro. É quem está apto a tocar em batuques, né? Agora, para tocar em terreira e tudo, pode ser, sabendo fazer o manejo do toque, não tem problema. Mas o verdadeiro tamboreiro de nação tem que saber as rezas em Urubá. Então, todas as rezas são em Iorubá? São em Urubá. Certo. E quantos anos a senhora está na religião e quantos filhos de santo possui? Mais ou menos. Olha, na religião eu estou há 40 anos. Né? Vou estar 40 anos cerrado, né? 30 de mãe de santo, né? E porque eu comecei, né, com 20 anos, né? Mas 2 anos da minha vida foi só conhecimento, então, né? Vamos botar que eu assumi há 40 anos. E o que tu me perguntou que eu esqueci? Quantos anos, quantos filhos de santo? Filhos de santo? Olha, tem mais de 50. Nunca parei para botar, até preciso fazer isso, mas não fiz ainda. Mas é mais de 50. Todos da Rio Grande? Não, tenho espalhado por bastante lugares. Como está sendo ser mãe de santo durante a pandemia? Olha, sabe que é bem complicado, sabe? Mas para mim não parou nada. Porque eu mesmo que eu queira parar, eles não me deixam. Se eu digo, essa semana eu não vou atender porque a pandemia, muita coisa, não sei o quê, mas sempre aparece 1, 2 e vai aparecendo e eu não parei toda a pandemia. 1 ano de pandemia e eu não parei. Viu? E atendi todo o tempo e viajei. Depois dos 6 meses de pandemia, eu viajei para atender. Viu? Então, graças a Deus, não peguei nada. Atendi em casa, fiz corte e tudo. Nada, graças a Deus, saiu tudo certo. Bom. E o que a senhora acredita que está vindo enquanto mensagem, isso tudo que a gente está vivendo enquanto pandemia, porque o nosso comportamento, né, as relações entre as pessoas mudou totalmente. O que os orixás quiseram nos ensinar com essa pandemia? Eu acho, né, até confirmado, porque eu joguei para isso, para ver, que eles querem mostrar para as pessoas que todos são iguais, que não tem diferença de nada, que todos têm que ter o mesmo respeito uns com os outros, viu? E dar a mão sem olhar a quem, viu? E as pessoas têm que se unir, ser humilde, ter humildade e se unirem uns aos outros, principalmente família, porque estava um tempo assim que família só se via à noite e olha lá, às vezes não conseguiam se enxergar. Então eu acho que a natureza, os orixás, querem ensinar isso aí para as pessoas, viu? Claro que essa pandemia é complicada para um monte de gente, é muito complicado, mas eu acho que as pessoas têm que dar valor à família, às suas vidas e parar um pouco com a ganância de querer muito dinheiro, trabalho e não... É para mostrar a eles que eles não levam a nada tudo isso. Claro que tu tem que trabalhar para te sustentar e tudo, mas tu tem que dar
também atenção à família e ser humilde e ser humano em primeiro lugar. É o que eu acho. Amém. E que mensagem, então, a senhora deixaria para as pessoas que estão lhe escutando nesse podcast do Museu Afro Brasil Sul? Eu deixo a mensagem assim para as pessoas, que é o que eu penso para mim. Nunca queira ser melhor que ninguém. Todos somos iguais. Só temos diferenças de cor, de moradia, de cidades, mas todos somos iguais. E, em primeiro lugar, temos que ser humilde e aceitar as pessoas do jeito que elas são, ajudar e dar valor à família, né? Os amigos, as pessoas que estão na tua volta, porque nada disso que tu adquire com riqueza, isso ou aquilo, tu vai levar. Uma hora tu vai ir e vais só. Assim como tu veio, sozinho, assim tu vai. Então, tem que aproveitar e não levar rancor com ninguém e nem para lugar nenhum, viu? Então tem que viver a vida e ser feliz e aproveitar os momentos, porque nada é por acaso. Quando tu vê a lâmpada se apaga, já era. Então, humildade. Tá bom. Então, Mãe Preta de Ogum, muito obrigado por ter dado essa entrevista, sua bênção, e que os pais, né, os orixás, lhe dê muita saúde e que continue com toda essa sabedoria para compartilhar conosco e ajudar para que a gente tenha um mundo melhor. Muito obrigado pela oportunidade e Pai, que